Olá, irmã! Eu sou a Débora Vale e é com muita alegria que no dia de hoje venho meditar o Evangelho de Jesus Cristo junto contigo, que encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 8, dos versículos de 14 até o 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com os fermentos dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, nós como mulheres, quantas vezes também nos preocupamos com as coisas que estão ao nosso redor e pode ser que muitas vezes fuja alguma situação. Eu acredito que foi dessa maneira que o Evangelho foi conduzido. Os discípulos estavam preocupados com tantas coisas que pode ser que alguma dessas coisas, que inclusive é algo muito importante, como por exemplo a alimentação, pode ser que isso eles acabaram se esquecendo de colocar mais pães, de levar, de ser mais previdentes, mais provenientes. Pode ser que tenha sido isso que tenha acontecido. E eles estavam num lugar que não dava para sair correndo e para comprar pão para todo mundo. Mas Jesus estava vendo ali a situação como um todo, o que estava acontecendo com eles, com o coração deles. Provavelmente o coração deles ali já estavam endurecidos, porque de repente a responsabilidade era de um, era de outro, era de todos, mas ninguém de repente pode ter se lembrado. E a situação fugiu do controle. E Jesus é bem perceptível e ele se atentou ao que os discípulos estavam passando. Mas quem não se atentou foram os próprios discípulos, porque Jesus, aquele que multiplica o pão, aquele que pode prover todas as coisas, aquele que sabe de todas as preocupações, ele estava atento a tudo que está acontecendo. Também pode ser que aconteça isso na nossa vida. Eu não sei, de repente você é mãe e você ajustou todas as coisas para sair com o seu filho e esqueceu ou a mamadeira ou a fralda, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele não deixa faltar nada, do mesmo jeito que Ele não deixou faltar para os discípulos. E quando isso acontece, por exemplo, com a nossa vida, eu posso de repente sair correndo para ir trabalhar. Eu já fiz um monte de atividade de manhã, por exemplo, no meu caso, pela manhã eu gosto de fazer exercício, eu arrumo o café da manhã, eu me arrumo, eu gosto de deixar já a palavra tudo organizadinho, fazer todas as minhas divulgações, tudo, eu quero deixar tudo certinho. Mas pode ser que em algum dia eu saia com a minha mochila e de repente eu esqueça o bilhete, a passagem de ir trabalhar. Mas Deus sabe de todas as coisas e pode ser que eu tenha que voltar para casa, mas isso, quando eu esqueço, quando acontece alguma coisa, nós não podemos deixar o nosso coração endurecido e saber que Deus está em todos os passos, está em todas as nossas situações. Ele está vendo cada coisa que nós estamos fazendo, ou de noite, ou de tarde, seja quando for, seja como for. Quando não sair alguma coisa do seu jeito, daquilo que você pensou, de tudo que você organizou, mana, não endureça seu coração. Deixa Jesus habitar como sempre habitou. Não precisa ficar endurecida com a vida por causa de uma situação, ok? Vamos
chegar junto nessa meta? Vamos olhar para esse evangelho e compreender que Jesus está conosco. E que Ele continue nos abençoando nesse percurso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.